Vamos passar à segunda sessão da manhã, cujo tema é a gestão da qualidade no ensino à distância. E eu tenho o gosto de ter na minha companhia 3 oradores que vão partilhar as suas experiências relacionadas com este assunto. O colega professor Marco Bento, da Escola Superior de Educação de Coimbra, o professor Relvão Caetano, da Universidade do Minho, Aberta, peço desculpa, e a doutora Ana Dias, da Universidade do Minho e da TEC Minho. Este painel tem diversas potencialidades, vamos tentar perceber várias perspectivas sobre a gestão da qualidade no ensino à distância. Eu não me irei alongar muito, vou fazer uma apresentação breve dos colegas oradores. Em primeiro lugar, a colega Ana Dias, que é mais conhecida, julgo eu, por ser a coordenadora do Observatório de e-Learning em Portugal, o Panorama e-Learning 360, que está sob a alçada da TEC Minho, que é uma interface que a Universidade do Minho tem entre a Universidade e as empresas. A equipa da professora Ana Dias analisou a governação e as práticas de e-learning do nosso país e criou a Carta da Qualidade, que imagino todos conheceremos, a Carta da Qualidade para o ensino, para o e-learning em Portugal, para tentar harmonizar e estabelecer alguns critérios de qualidade no setor. O professor Marco Bento é professor na Escola Superior de Educação de Coimbra e investigador em Tecnologia Educativa, sendo também investigador no Centro de Investigação e Educação na Universidade do Minho. Tem diversos projetos europeus na área da robótica e especificamente nas áreas STEAM, né, que estão a ser cada vez mais necessárias para apoiar vários tipos de ensino, nomeadamente nas práticas pedagógicas em modelo online, a utilização do gaming em processos de aprendizagem, que é muito interessante e importante, para além de outros assuntos relacionados com o estudo e a educação, nomeadamente, e eu fiquei aqui muito interessada pelo seu projeto de FCT com o título Rekindle Plus 50, que eu acho que vou precisar deste projeto, é sobre o reencantamento dos professores com mais de 50 anos na docência e a utilização da tecnologia e, portanto, sinto que vou precisar um bocadinho desse reencantamento. Faz parte da direção pedagógica do Colégio Santa Eulália, que é a primeira escola de referência Google for Education, e coordena há 6 anos o projeto SuperTabi, que visa transformar as práticas pedagógicas usando modelos pedagógicos centrados na aprendizagem do aluno, mas mediadas pelas tecnologias móveis. O professor Relvão Caetano é doutor em Ciências Políticas pela Universidade Aberta e é atualmente professor do Departamento de Ciências Sociais e Gestão. Tem desempenhado diversas funções de gestão, nomeadamente como pró-reitor para o desenvolvimento institucional e assuntos jurídicos e vice-coordenador da licenciatura em Ciências Sociais. Faz parte da Assembleia de Revisão e Comissão de Redação dos Estatutos da Universidade Aberta, que nós sabemos é uma universidade com imensa experiência no e-learning, a universidade talvez mais especialista. É neste momento diretora adjunto da Cátedra FCT Infante Dom Henrique e é presidente da direção da Associação Portuguesa de Editoras do Ensino Superior. Aos 3 agradeço muito a vossa presença, agradeço a vossa disponibilidade e o tempo para partilharem connosco, para todos podermos aprender um bocadinho mais sobre as vossas especialidades. Este painel irá funcionar com a apresentação dos 3 oradores, para o qual eles disporão de 20 minutos cada um, e vamos tentar cumprir os timings, uma vez que estamos um bocadinho atrasados, e faremos depois um período para questões. De acordo com o programa, começará a sua apresentação o professor Marco Bento. Não sei se tem algum PowerPoint, professor, então se não se importa ir ali para o ambão, onde pode controlar o PowerPoint. Bom dia a todos. Não sei se é bom dia, não é? Quero agradecer desde já o convite e parabenizar a organização. Cumprimentar também
meus colegas de painel. Aquilo que vos venho trazer são, ou melhor, é uma reflexão desde esta fase da pandemia e que também tem em conta alguns desses projetos que foram mencionados. E é um bocadinho nesse sentido que vou fazer algo bastante generalista e depois podemos, eventualmente, se houver tempo, conversar sobre isso. Neste contexto, uma das situações que nós nos deparamos desde logo, reparem que em março de 2020 nós confinamos, ou o país confina, e ficamos num momento em que as escolas não sabem muito bem o que fazer. Não que já soubessem aquilo que andavam a fazer antes, mas de qualquer forma ficam ainda mais perdidas no meio destes caminhos. E há aqui uma questão que me parece que é fundamental, que é perceber que, se por um lado nós estamos em estado de emergência naquela fase, as escolas parece que de repente esquecem-se que esse estado de emergência está a acontecer. E então tentam fazer, muitas das vezes, alguns exercícios esquecendo esse mesmo estado de emergência e tentando fazer a educação exatamente da mesma forma, em muitos casos. Portanto, e essa não deixa de ser um primeiro contexto daquilo que aconteceu depois, naquilo que vai ser o suposto EAD, que na realidade foi um ensino remoto de emergência. Outra curiosidade, muitas vezes exportada para a comunicação social de forma também ela infeliz, é este regresso ao normal, não é? E a necessidade que muitos professores tiveram de dizer que têm vontade de voltar ao ensino normal. Que normal, não é? Se isto é a escola normal, onde estamos todos mascarados, com gel, distanciamentos, bolhas e etc., não sei se é esta a escola normal que entendemos que ser necessário. Uma outra curiosidade. Depois, e já ouvimos isso aqui hoje também, esta ideia de que parece que durante os momentos de confinamento a escola teve uma espécie de criopreservação onde tudo o que aconteceu não é válido. Não é? Desde logo, houve pessoas a falar muito em recuperação de aprendizagens, que é um termo muito interessante, mas eu vou recuperar a aprendizagem, então também tenho que devolver aquelas que aprendi durante esse tempo, eventualmente. Não sei se nós temos crédito para o fazer. A verdade é que os professores e os alunos, durante aquele momento de paragem de confinamento, não estiveram parados. Não é? Portanto, aconteceu algum tipo de aprendizagem, aconteceram aprendizagens que nunca iriam acontecer num ambiente presencial, ou pelo menos na mesma geografia física, que aconteceram online. E a mim parece-me que muitas vezes estamos aqui a desvalorizar todo esse trabalho e todo esse empenho que houve. Falaremos depois dos vários equívocos que aconteceram. Naturalmente, estamos a falar de uma situação de emergência, não estamos preparados para nenhuma situação de emergência, nós tentamos minimizar o risco e, por isso, não posso deixar de referir que há bocadinho, quando ouvia que o digital, na realidade, veio criar mais desigualdades, sem esse digital não havia nada. Não é? Não tinha havido sequer um mínimo de escola, em muitos casos. Portanto, é preciso olharmos para o copo também meio cheio, não é? E sem esse digital, provavelmente, tínhamos essa dificuldade. Portanto, isto para dizer que a aprendizagem foi acontecendo e vai acontecendo naturalmente, seja ela mais formal ou não, que vai acontecendo ao longo da vida, ou deveria acontecer ao longo da vida. Agora, em muitos casos, as escolas vivem uma realidade paralela, que também hoje já aqui exposta, em relação àquilo que é a vida. A escola não sei se prepara para a vida, dá a sensação que de repente chegamos ao final do ensino obrigatório e agora começamos a viver. Tenho algumas dúvidas disso. A escola é a própria vida, portanto, eu tenho que fazer transferência daquilo que está acontecendo na escola para o meu contexto educativo e isso não acontece de facto. Os alunos parece que vivem ali um ambiente paralelo onde estão a aprender conteúdo para depois resolver através de um exercício de avaliação, mas que não tem impacto depois naquilo que é a sua vida, o seu cotidiano, porque não percebem o significado daquilo que estão a aprender e muitas das vezes nós conseguimos até fazer esta transferência para aquilo que é a aprendizagem dos próprios professores, no caso, que repararam que aprenderam muito mais do ponto de vista técnico e digital nesta fase, porque tinham que dar sentido a um significado de aprendizagem, que era, nomeadamente, eu fazer uma ligação por uma videoconferência com os professores, com alunos. Portanto, para resolver esse problema eu tive que agir. Ou seja, eu preciso criar significado para que, na realidade, possa haver algum tipo de aprendizagem. Portanto, esse processo de autoformação parece-me que foi significativo para ilustrar essa ideia. Claro que tivemos aqui bastantes equívocos e continuamos a ter bastantes equívocos, nomeadamente esta ideia de presença e distância, onde, em muitos casos, ambientes como estes, em que
está a acontecer conexão não só digital, mas uma conexão que vai para além disso, uma conexão emocional também, e que muitas das vezes foi retratada como sendo isto não existe, isto não vale, isto não é válido, porque o que é válido, isto sim, porque a escola é uma escola presencial e estes são os ambientes que nós na realidade precisamos, são os ambientes onde estamos todos aqui nesta presença, na mesma geografia física. Sim, não será melhor combinarmos o melhor dos dois mundos. Fica aqui essa questão, mas um equívoco que depois nos leva também para aquilo que são as diferenças entre o ensino à distância e aquilo que aconteceu como ensino remoto de emergência, e agora já se fala muito no ensino híbrido, não é? Está em voga também, mas esta mistura de conceitos e não se percebe muito bem o que é que se andou a fazer. Na realidade, fizemos um ensino remoto de emergência, que, como foi muitas vezes aplicado como um modelo de ensino à distância, como se fosse aquilo o ensino à distância, e que agora sofremos um bocadinho a ideia de que o ensino à distância não funciona, e quando na realidade nunca foi oficialmente aplicado naquilo que são os seus princípios, já vou dizer básicos, não é? Também porque, eventualmente, nós julgamos que isto nunca acontecia, não é? Quando não nos preocupávamos, quando isto já aconteceu através noutras fases da nossa história, ou, eventualmente, até já acontecia mesmo antes da pandemia, e na altura, se calhar, ninguém estava tão preocupado como é que os alunos estavam, noutros pontos do mundo, a ter um contacto à distância com conhecimento. Leva-nos aqui a falar do equívoco, que não sei se é um equívoco, mas é pelo menos uma diabolização do próprio digital. Porque estas más experiências que nós fomos tendo e a má comunicação que foi sendo feita para a sociedade, leva-nos hoje a estar aqui numa dicotomia entre o bem, que é o presencial, e o mal, que é a distância ou este ensino online. E isso leva-nos hoje aqui a perceber que muitos professores hoje voltaram à escola presencial e arrumaram tudo aquilo que foram as suas aprendizagens ao longo da fase pandémica. Porque, achando que nunca mais vamos voltar a isto, portanto estamos safos, não é? Quando na realidade, se pensarmos que já entre os dois confinamentos isso aconteceu, e por isso é que nós no segundo confinamento tivemos que encerrar literalmente a escola durante uma semana. A escola não funcionou, quando acaba por ser absurdo se pensarmos que em teoria havia planos das escolas, e volto a dar a dizer em teoria, havia planos das escolas para um plano online, um plano presencial e até um plano misto, não é? Mas, curiosamente, teve que se fechar. Porque toda a gente arrumou todo o seu processo, não só os equipamentos que eventualmente existiam, como também todo o seu processo de autoformação e de aprendizagem. E isso não deixa de ser muito curioso, porque estamos a viver neste momento esse mesmo rejeitar do digital. E esse rejeitar do digital é muitas vezes transposto, até muitas vezes por fenómenos de avaliação, o que não deixa de ser curioso, porque julgando que, bem, isso não funciona, porque eu avalio online e aquilo corre mal, porque há, enfim, vários episódios que vocês certamente sabem aquilo que me estou a referir, de plágios, de cópias, a fidedignidade de conteúdo, etc. Como se no presencial isso nunca existisse, não é? Também não deixa de ser curioso. Ou como se os modelos de avaliação presenciais já fossem os adequados. Ou seja, não percebendo que, do ponto de vista da diversidade de instrumentos, nós já não fazíamos um uso no presencial adequado. E, naturalmente, aquilo que nós fizemos foi fazer uma transferência literal e remota para um ensino online, aplicando aquilo que é um modelo presencial, mas no ambiente digital. Naturalmente não vai funcionar, não tinha que funcionar, não sei se era esse que era o objetivo que funcionasse. Em muitos casos era só saber que existiam e eventualmente saber que estava uma conexão digital do outro lado. Se os alunos estavam lá, isso depois era outro problema. Mas já era essa a ideia, e aliás, isso até é plasmado pelo número de horas síncronas que aconteceram, julgando que eu tenho maior controle sobre os meus alunos, não é? Essa outra particularidade. Leva-me aqui também a falar do equívoco dos riscos da tecnologia, não é? Porque, como é o mal de todo o mundo, a tecnologia oferece-nos muitos riscos, naturalmente. Se eu usar mais, é como andar de skate. Eu nunca caí de skate, porque nunca andei. Portanto, posso dizer que o risco foi minimizado. E aqui acontece a mesma coisa, ou seja, eu preciso de educação, eu não vou conduzir sem tirar a carta, sem aprender, sem ser educado num determinado procedimento. E aqui precisamos da mesma coisa. Eu, se estou a usar mais tecnologia, eu tenho que ser educado para essa mesma utilização. Agora, isto é histórico, não é? A banda desenhada já nos ia fazer distração sobre o estudo, e fez certamente. O isolamento
dos alunos ou dos jovens quando apareceram os Walkmans, não é? Ou a própria televisão, não é? Também já retratada muitas vezes como algo de muito maligno que trouxe para a nossa sociedade. Portanto, isto é típico acontecer à medida que vão aparecendo processos de transformação. Ainda um outro equívoco tem que ver com esta ideia que o Mark Prensky, na altura, cunhou em 2001, quando fez a diferença entre os nativos e os imigrantes digitais, e que ele próprio, em 2016, refere-se já como todos somos residentes digitais. Portanto, não há esta separação de poderes e de formas, mas todos vivemos num ambiente e numa sociedade toda ela digital. O que nos leva depois também ao equívoco de que os alunos na realidade, afinal, são todos muito digitais e têm muitas competências digitais, quando na realidade eles têm uma grande intuição para o digital, mas precisam de ganhar essas mesmas competências e de trabalhar essas mesmas competências. E chegamos ao ponto da digitalização, num processo que hoje temos um plano de ação para a transição digital, como o processo de Sabrão, e que algo que me deixa aqui com questões é se nós temos, na realidade, fazer uma digitalização, e eu, imaginando aquilo que faz uma digitalização, não me parece que seja o procedimento mais interessante, porque estou apenas a mudar o instrumento e a forma, ou o formato, se nós não devíamos insistir numa transformação pedagógica, porque estes elementos e tudo aquilo que tem a ver com a introdução do digital, nós temos muita experiência ao longo da nossa história, onde foi colocada a tecnologia, com professores, nas escolas, etc. E estamos há quase um século a falar de tecnologia na educação. E ainda hoje estamos aqui, não é? O que nos deixa curioso. Por isso, temos que pensar que escola é esta, não é? É a mesma escola, mas agora com computadores. Sim, vai haver mais distração, vai haver muita coisa que na realidade não vai funcionar, e por isso é que as pessoas, como não sabem como fazê-lo, guardam os computadores nas gavetas, ou os telemóveis, ou etc. Porque o modelo é diferente, a pedagogia é diferente, e isso é preciso aprender-se a trabalhar de uma outra forma. E, eventualmente, e isto aconteceu muito tipicamente, este tipo de transferências de fazer um quiz divertidíssimo, giríssimo, fazer estes quizzes muito, muito interessantes, mas eu estou a fazer exatamente o mesmo modelo pedagógico que fazia no papel. Eu fiz um quiz, em papel ou não, e o aluno responde. Portanto, o aluno continua a ser um ser passivo neste mesmo processo. Por isso, precisamos de pensar que, neste momento, e concordando com o que dizia há pouco na intervenção anterior, que visão de escola é que nós queremos? Qual é a nossa visão de escola? E essa visão, não sei se é uma visão que pode ser global, se não tem que ser customizada a cada local, a cada agrupamento de escolas, que requerem muita autonomia, mas depois não a usam, aquela que têm. Qual é a visão de escola? O que é que eu quero para a minha escola daqui a 10 anos? Que caminho é que quero fazer? Imaginando que é preciso reconfigurar a nossa ação, tendo em conta aquilo que é o conteúdo, desde logo quando falamos de currículo, a forma como ele é trabalhado, o espaço onde é trabalhado e os diferentes espaços que podem ser trabalhados, o tempo em que o fazemos e depois o próprio desenho daquilo que é a missão e o papel do professor atual, do aluno e também da própria família, que muitas vezes fica esquecida e que é aqui um elemento importante nesse mesmo processo. Para isso, há aqui alguns fatores críticos que são precisos aqui, ou que eu vos trago para a discussão. Desde logo, a questão da atitude dos professores no seu processo de aprendizagem, que se encaixa em 3 perfis, num estudo que fizemos em 2018, que nos coloca 20% dos professores num perfil de resistência para um processo de mudança, 20% dos professores num processo transformador, ou aptos para essa transformação, e depois aqueles que estão dispostos a transformar, considerando 11 fatores críticos, ou não que todos tenham os mesmos fatores, mas até um máximo de 11 fatores críticos. Quando falamos de tecnologia, os professores resistentes são aqueles que dizem assim: eu até fazia, se tivesse um computador. E nós colocamos os computadores na escola. Eu até fazia, mas precisava ter internet. E nós até podemos colocar a internet nas escolas. E vão andar neste ciclo vicioso dizendo que eu até fazia, mas dói-me a cabeça. E nós até colocamos lá o Benuron. E assim não conseguimos resolver o problema. Há sempre qualquer coisa a mais. Não é? Até tesouros para cortar currículo, é possível. E depois temos o transformador. E o transformador é aquele que vê hoje aqui uma aplicação e amanhã está a aplicá-la nos alunos. Não é? Ou seja, falta-lhe também aquele processo de reflexão sobre a própria prática. E muitas vezes é um professor precipitado. Então, nós precisamos aqui desse bom senso e desse equilíbrio. Isso também é visto no próprio currículo, na própria abordagem curricular. Porque o resistente está à espera da receita perfeita, ou de uma prescrição médica, que é assim que se faz. Como achando que nós, tipo Taylorismo,
aplicamos o mesmo modelo para todo lado e está resolvido. Ou, por outro lado, o professor que eu chamo de professor MacGyver, nós não lembramos disso, que junta meia dúzia de peças e tenta criar alguma coisa. Lá está, volta-lhe a falar, esse processo de reflexão e de pensamento. Depois, na realidade, nós precisamos de pensar e de equacionar porque é que o fazemos, porque é que eu ensino o que ensino, para que é que eu faço. Eu vou-me concentrar nas metodologias, nos espaços e nos recursos. Quais os modelos que posso utilizar, em que espaços e com que recursos. Naturalmente, para desenvolver competências. E este processo de reflexão não é feito porque nós não temos tempo, não é, para o fazer. Porque o tempo é passado em demasiada burocracia, muitas das vezes, nas escolas, que não permitem eu ter um tempo de reflexão pedagógica. E não penso a minha intenção pedagógica para aquilo que seria o papel de um professor, educador ou formador. Estes fatores críticos, eu realço aqui a questão de ter recursos técnicos, é evidente. Eu não posso, dizia há pouco, eu não posso jogar futebol sem ter uma bola, não é? Não é futebol, é o desporto. Portanto, eu para trabalhar com tecnologia tenho que ter tecnologia. Parece-me que... Agora, esse ainda assim é o problema mais fácil de resolver, não é? Apesar de tudo. Depois, eu preciso de construir essa pedagogia. Eu também preciso de aprender como fazer isso. Como é que eu manipulo aquele digital, como é que eu penso digitalmente a minha ação e como é que, na realidade, eu altero o meu modelo pedagógico ou vários modelos pedagógicos, esta combinação de modelos, para atingir um determinado fim. E os próprios espaços de aprendizagem também têm que ser repensados, imaginando que o espaço, estou a falar não só de layouts, mas também de diferentes espaços físicos e virtuais. O que significa que nós entendemos que, para cada atividade de aprendizagem, nós temos que ter em conta estas três dimensões de igual forma. Pensá-las sempre do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista daquilo que é o espaço e a tecnologia. Imaginando sempre que, quando estou a falar de tecnologia, de pedagogia, estamos a falar de modelos de aprendizagem invertida, colaborativa, cooperação, colaboração, baseada em projetos, gamificação, aprendizagem com jogos, entre mais 40 novas formas de ensinar e aprender que estão descritas na literatura, o uso dos diferentes recursos que temos à disposição e depois o espaço, volto a referir, onde é que está o professor, onde é que está o aluno, os diferentes layouts de uma sala, os diferentes ambientes dentro da própria escola e os ritmos, não é? Se estamos todos a aprender em simultâneo ou não. Porque é que eu tenho que estar a aprender a mesma coisa que o meu colega do lado? Como dizia há pouco, do ponto de vista da tecnologia, isto já aconteceu várias vezes. Aqui, aliás, temos aqui uma imagem de 1 para 1. Consta que as coisas não funcionaram da mesma forma. E, aliás, também aqui nesta imagem conseguem perceber como é que os alunos ficam muito contentes quando têm um dispositivo móvel consigo. Isso é a felicidade de qualquer criança, não é? Ou ambientes como este, não é? Também ilustram aquilo que já foram outros exemplos onde se aplicou a tecnologia de 1 para 1 e o resultado, penso que sabem qual é. Ou se na realidade não tenho que fazer este tipo de combinação, combinar ambientes exteriores com recursos datados, com recursos digitais e ambientes virtuais de aprendizagem. E aproveitar tudo aquilo que foram processos de aprendizagem que os professores também já tiveram nesta pandemia. Porque não podemos desperdiçar essa mesma aprendizagem e agora poder aplicá-la em contexto. Em relação ao espaço, estamos aqui a ver ambientes que sejam mais flexíveis, de interação nas diferentes atividades de aprendizagem, mas também os diferentes layouts para diferentes estilos daquilo que vai acontecer dentro do ambiente aqui mais presencial, mas aproveitar essencialmente tudo aquilo que são os espaços virtuais e aquilo que hoje as LMS nos oferecem, que temos várias e diversas com diferentes potencialidades. Do ponto de vista da pedagogia, só para sumariar aqui aquilo que foi uma publicação do professor Mike Sharples em 2018 sobre as 40 novas formas de ensinar e de aprender, onde estão algumas das que já mencionei, e estão expostas nestas brochuras da Open University, e que vão sim todos os anos, e que agora também temos a própria versão em português. Em termos de conclusão, dizer que nós, na realidade, precisamos de ouvir o nosso público-alvo. Precisamos de ouvir os alunos, precisamos de ouvir os professores e precisamos de ouvir a escola. Eu não posso continuar a projetar as minhas aulas, a projetar os meus projetos, ou a projetar as minhas ideias, sem, na realidade, pensar que, do outro lado, está alguém que está a ver uma coisa que pode ser um bocadinho diferente, embora eu tenha imaginado um plano de ação de capacitação digital genial, mas, do outro lado, as coisas estão a ser vistas de uma forma menos agradável.
Portanto, este processo participativo é urgente que se faça dentro das escolas. Perceber o que é que o meu público-alvo precisa para avançar. E depois pensar que, na realidade, eu tenho que olhar para o meu currículo e definir conceitos-chave. Quais são os conceitos estruturantes do processo de aprendizagem que me permitem avançar para o degrau seguinte? Provavelmente não preciso de tudo. Posso juntar, posso fundir. Eles podem aprender em diferentes ambientes. Não precisa ser comigo. Aliás, dificilmente já há coisas que se aprendam comigo. Definir conteúdos válidos e fidedignos. E aí precisam bastante da nossa ajuda. Identificar aquilo que é válido e fidedigno num mundo onde há tanta informação e tanta desinformação. Provocar experiências. E neste momento, a tecnologia consegue levar-nos a provocar experiências em ambientes virtuais que nos permitem visitar contextos, seja através de realidade virtual, realidade aumentada, enfim, que só a tecnologia nos consegue trazer hoje para um espaço, para esse espaço de sala de aula, onde podemos manipular objetos, como se calhar até esta altura seria impossível. E focar no assíncrono. Eu tenho que pensar que é este assíncrono que me permite mover ao meu ritmo de aprendizagem, não ao ritmo do professor. É mover-me ao ritmo do aluno. E isso, o assíncrono promove esse acompanhamento e também esse feedback mais constante. Utilizar naturalmente os recursos multimédias até para poder diversificar os estilos de aprendizagem. Definir tempos médios de execução de tarefas, é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos. Achamos que o assíncrono faz 30 tarefas e depois logo se vê, quando na realidade eu tenho que projetar qual é o tempo médio, até porque eles têm outras disciplinas, outras unidades curriculares, onde eu tenho que ter em conta o esforço que é tido e, eventualmente, até, o que é o ideal, essa colaboração com as outras unidades para que esse esforço seja projetado da melhor forma. Implicar o aluno na construção de produtos, naturalmente, num processo de aprendizagem em que ele está ativo e a construir conteúdo, torna-se muito mais envolvido e consegue compreendê-lo e explicá-lo de melhor forma. E hoje o digital permite-nos fazer uma monitorização das aprendizagens dos alunos de uma forma bastante eficaz. Desenhar um guião customizado e personalizado para o aluno. Muitas das vezes é olhar para cada um e o digital permite-nos desenhar diferentes caminhos para que ele possa ir percorrendo, naturalmente. E manter as coisas o mais simples possíveis. Que muitas vezes tentamos, até quando falamos do digital, é trabalhar 30 mil aplicações, quando uma, se for bem trabalhada, seria um bocadinho mais eficaz, ou pelo menos a maior diversidade possível, desse ponto de vista mais digital, para que ela possa ser um bocadinho mais eficiente. Pronto, dizer-vos que, na realidade, nós hoje aprendemos a qualquer lugar e temos de ter esse conceito muito presente em contexto de educação e de formação. Este é um ambiente, no primeiro ciclo, onde temos projetos a funcionar desde há 6 anos, onde é um contexto híbrido, onde acontece lá, cá e a fase de pandemia, trouxe uns resultados muito interessantes, porque lidaram muito bem com esta situação, e onde tentamos corresponder ao máximo de combinações possíveis dentro daquilo que é um ambiente escolar. Combinar o máximo possível para que o ambiente seja o mais rico também. E que aproveitemos as oportunidades que a vida nos dá. Muito obrigado. Obrigada a nós, professor. Devo-lhe dizer que cumpriu estritamente os seus 20 minutos. Eu agora ia só fazer uma chamadinha de atenção, mas não foi necessário. Foi estritamente os 20 minutos que estavam previstos para a sua apresentação. Vamos então ouvir o professor Relvão Caetano. Senhor professor, eu avisá-lo aí quando faltarem 2 minutos. É isso? Ok. Quer? Muito bem. Fugiu-me... Já vai. Ok. Muito obrigado. Ora, muito bem, muito bom dia. Eu quero agradecer à professora, saudar a professora Carla Amaral, é com muito gosto que estou aqui na UTAD, também quem me convidou, o professor Rui Polido Valente, a engenheira Alexandre Sevinato Pontes, enfim, muito obrigado pelo convite e é com gosto que estou aqui. Ora bem, tendo-me sido pedido para falar sobre a gestão da qualidade no EAD, dei ao título à minha intervenção. No princípio não era assim, a gestão da qualidade no EAD. E procurarei agora nos próximos slides falar um pouquinho de qualidade e também a propósito do tema da nossa conferência, Transformação Digital na Educação e Formação. Bem, na busca das ideias e da qualidade,
Eu acho que quando se pensa na qualidade tem que se perceber sempre na falta da qualidade. Por exemplo, aquele problema tão sério do problema da literacia do estudante. E hoje literacia é, desde logo, o conhecimento do mundo. Que conhecimento do mundo é que tem o estudante ou que tem o professor? É por isso que eu sou jurista de formação e nós abeiramos-nos da justiça, normalmente pela injustiça. E, portanto, abeirarmos-nos pela falta de qualidade parece-me uma boa ideia, e daí essa ideia do tratado que eu gostaria de escrever um dia. Ora bem, 2 exemplos. Eu dizia que no princípio não era assim, porque no princípio, digamos, havia comunicação. E são 2 exemplos muito diversos, em que, na verdade, são experiências originais de qualidade no ensino. Um deles, Jean Guiton, que cria uma universidade ao ar livre, uma universidade sem muros, no campo de trabalhos forçados nazi, onde ele próprio era prisioneiro. Quem diria, maior flexibilidade não poderia haver. Ou, um exemplo que eu conheço bem, durante a pandemia, a Universidade Aberta não parou o ensino nos estabelecimentos prisionais. E eu dou este exemplo não porque ele seja mais importante que os outros, porque manteve, e as outras instituições também, o ensino aos outros estudantes, mas precisamente porque não se pode olhar para a qualidade na gestão sem olhar para a dimensão social. Eu voltarei aí mais tarde. Ou seja, e por outras palavras, é possível comunicar e tornar a sociedade melhor, é possível sempre fazer melhor, é preciso educar mulheres e homens para o nosso tempo. E agora não apenas aqueles que estão na idade de referência, mas também aqueles que estão, como sabemos, a uma necessidade grande, fora da idade de referência. Ora bem, apenas algumas notas. A ampliação das necessidades de formação das pessoas, enfim, isto todos os documentos e instâncias internacionais, nacionais, da própria A3ES, fala de, enfim, cada vez mais é necessário formar pessoas e de forma diferente. Uma palavra nova, o formaturo. O formaturo como o 4º particípio futuro da língua portuguesa. Só temos 3. Futuro, nascituro, concepturo. O formaturo como aquele que deve ser formado. Ora bem, como deve ser formado? Por opções que são suas. E, portanto, isto só por si é um programa. Eu estou aqui a ver o engenheiro José Moraes e ele falava que estudante é que queremos formar para atingir que resultados, não é? E a aprendizagem ao longo da vida, a minha concepção pessoal da aprendizagem ao longo da vida, é uma aprendizagem na perspectiva do próprio estudante. Hoje, as escolhas do estudante são insindicáveis. Não é o Estado que determina o que é que o estudante estuda. Portanto, eu vejo estudante que tira uma licenciatura, um mestrado e depois vai fazer um curso não conferente de grau. Portanto, eu não vejo vantagem em distinguir o ALV dos cursos formais. A relevância social do ensino, dei o exemplo das prisões, mas poderia dar muitos outros, nomeadamente formar as pessoas para poderem ter emprego, o que é muito complicado e muito difícil, a realidade educativa, a ideia de que o ensino é de uma vez para sempre, é presencial e não pode assumir outras formas, está errada. Acho que estamos todos de acordo. É por isso que eu advogo a reforma do sistema de ensino superior em Portugal, à séria, e que tenha em conta, nomeadamente, as novas organizações e agentes e também aquilo que muitos instrumentos apelam, a diversificação de missões institucionais, modelos de ensino e ofertas formativas. Isto parece-me imprescindível. E aqui a educação digital em rede, como eu que não sou, como digo, não sou especialista em ciências de educação, mas a educação digital em rede com um novo conceito, poderia falar mais sobre isto, um novo conceito em vez do ensino à distância. A tecnologia. A tecnologia, o que é tecnologia? A tecnologia não são ferramentas, não são coisas. Tecnologia, etimologicamente, significa reflexão sobre a técnica. Nós temos em cada momento que perceber o que é mais adequado. Sabendo nós que a desterritorialização é um facto, hoje há estudantes na Índia que frequentam cursos à distância, por exemplo, nas melhores universidades americanas e europeias. Isso é possível. Além de, uma coisa que eu já referi há pouco, a multiplicidade e diversidade dos agentes. De facto, nós aqui, a própria APQ, é de facto um novo agente neste ecossistema que cada vez é mais complexo. Era a Maria de Lourdes Pintacil que definia a democracia como a realidade do múltiplo, do diverso. Eu acho que é importante pensar nisso quando se pensa na educação como um dos fundamentos da democracia. É um direito fundamental das pessoas que deverá ser exercido, não porque da forma que o Estado quer, mas das formas que as pessoas procuram. Eu falo aqui da AEDTU, da Associação Europeia de Universidades de Ensino à Distância, apenas porque isto é um texto saído, aliás, num livrinho de 2011, que eu já vou falar, em que eu participei, em que, em 2010, a AEDTU já se definia como tendo uma missão que abarcava um conjunto muito vasto de realidades, desde Open Learning, Distance Learning, Online Learning, Open Accessibility, Multimédia Support, enfim,
virtual mobility, and so on. Ou seja, isto é importante porque foi uma experiência para mim marcante quando participei na segunda edição deste volume do Excellence, Quality Assessment for E-Learning, a Benchmarking Approach, sendo que foi um projeto que coincidiu, a primeira fase, com a definição de standards e orientações de garantia da qualidade no espaço europeu do ensino superior, ainda no âmbito da reforma de Bolonha, na reunião dos ministros da Educação dos Estados-membros da União Europeia, em Bergen, em 2005. Aqui, no livro, assinala-se uma coisa que é atual. Assinala-se o progresso significativo verificado no campo dos sistemas de garantia da qualidade no ensino superior, plasmado na primeira versão dos European Standards and Guidelines da ENCA, com o impacto que teve no plano institucional, nacional e europeu, através, lá está, a multiplicidade de atores, centros de validação, universidades e organizações em rede, agências de qualidade, os próprios ministérios da Educação. Todavia, notava-se que, na altura, eram poucas as instituições de ensino superior que davam atenção às atividades de e-learning. Nós chegamos a 2021 e, de repente, parece que o problema se mantém. De notar que o projeto Excellence não visou constituir-se como um manual de qualidade para as instituições de ensino superior, mesmo para as instituições unicamente de ensino à distância, apresentou-se, isso sim, como uma ferramenta suplementar que pode ser usada, ou que poderia ser usada, nos processos de avaliação da qualidade, por forma a ter em conta os desenvolvimentos na área do e-learning. E um aspecto muito interessante deste livro é que ele cobria completamente todas as áreas de atividade das instituições de ensino superior, com programas de estudos à distância, numa altura, e volto a repetir, em que poucos sistemas haviam ainda desenvolvido parâmetros de garantia da qualidade aplicáveis ao e-learning. E daí a criação do projeto. Embora os referenciais de qualidade, agora pensemos, por exemplo, nos referenciais adotados em Portugal em 2016, com base nos referenciais da ENCA 2015, embora se refiram às instituições de ensino superior, percebemos que estão muito para além da dimensão do ensino, ele próprio em mutação nas formas em que se exprime. Na verdade, nós estamos aqui a falar de um sistema que não é apenas o sistema de ensino superior, que é o sistema de ciência, ensino superior e inovação, que está num processo amplo de complexificação. As perguntas que devemos fazer a este propósito são o que são e para que servem as instituições de ensino superior, como se organizam, como se relacionam com o meio envolvente e com o exterior, porquê? E já agora também, e para quê? Já a transformação digital deve ser vista como um índice de complexificação do sistema de ciência, ensino superior e inovação em todas as suas dimensões, área na qual assistimos a uma profunda mudança. E aqui vale a pena ver as funções dos docentes universitários, podemos ver também as funções dos docentes do Politécnico e também dos investigadores, mas, enfim, dos docentes universitários como paradigma. E as funções do artigo 4º são as funções precisamente que, agora num plano objetivo, são as grandes preocupações na gestão da qualidade das instituições de ensino superior, cobrindo desde a investigação, o ensino, a transferência do conhecimento, a gestão e todos esses processos. E é curioso porque em 2009 houve uma reforma do ECDU em que veio explicitar que são funções dos docentes não apenas o ensino e a investigação, como muitos tenham em pensar que são apenas essas, mas também, por exemplo, a transferência do conhecimento e as atividades de gestão, entre outras. Ou seja, tudo isso é importante para as pessoas e é importante para as instituições. Ora bem, na qualidade do ensino superior, nós falamos, e há aqui vários cortes ou recortes da qualidade. Por exemplo, quando a A3ES avalia uma instituição no seu todo, ou quando estamos perante todo o programa de garantia da qualidade, nós estamos aqui a falar de toda a atividade da instituição, embora depois haja outras dimensões em que por exemplo, apenas a avaliação de cursos formais. De qualquer forma, podemos, num plano também de âmbito, falar da qualidade no ensino superior como abrangendo avaliação de cursos e de instituições, obrigatoriedade de adoção de sistemas internos de garantia da qualidade, abrangendo todos os setores de atividade, com verificação externa. Não podemos esquecer a avaliação do subsetor de ciência e tecnologia, a avaliação dos centros e projetos de investigação pela FCT, tal como a avaliação de projetos de investigação por instituições e agências internacionais, ainda a avaliação de docentes e investigadores, por exemplo, através da avaliação do desempenho. Agora,
Como é que nós olhamos para o ensino tradicional, presencial, se quisermos, e o ensino à distância? Eu olho para o ensino à distância como tendo um efeito propulsor, como aliás vimos agora, sobre aquele pela modificação das unidades de medida. Não é? Na verdade, se perguntarmos como avaliar a qualidade de uma instituição de ensino superior que se dedica ao ensino à distância, o que se avalia, como se avalia e para que se avalia? Eu diria que há duas unidades de medida que têm sido preferidas, a unidade curricular e, mais ainda, o curso. Agora, de uma coisa não tenho dúvidas, é que as características, numa boa instituição de ensino superior, as características de uma unidade curricular ou de um qualquer curso denotam o tipo de instituição que existe, mais avançada ou mais mais atrasada, digamos assim. E por via da alteração dos modelos de ensino e de investigação, as instituições transformam-se. Veja-se, a ciência aberta é irmã do ensino aberto e a distância, evoluindo em paralelo. E cobrem, como digo, respondem a necessidades diferentes. Eu entendo que faz sentido falar do ensino à distância como realidade distinta do ensino presencial, mas sem negligenciar a evolução nas instituições presenciais, que cada vez mais utilizam modelos híbridos. Aliás, uma questão é de saber qual é que é o modelo de ensino standard nas universidades presenciais hoje. A qualidade, de facto, também era o engenheiro José Moraes que falava do contexto, a importância do contexto, e não só ele, mas a qualidade e o contexto. De facto, a qualidade não é garantia de sucesso, mas aumenta a possibilidade de sucesso. Vale isto tanto para as instituições de ensino superior como para os agentes do processo de ensino. Os próprios sistemas internos de garantia da qualidade, na definição oficial, visam promover a transformação das instituições de ensino superior, nas suas múltiplas relações portanto, na complexificação também das suas missões. De facto, enquanto forma mentis, podemos olhar para os referenciais de qualidade na sua relação com os sistemas internos de garantia da qualidade das instituições, que têm em conta padrões europeus, nomeadamente os European Standard Guidelines de 2015 da ENCA e a sua evolução, e também regras legais aplicáveis, sendo que esse quadro de referência serve para que as instituições, e não esquecer isto, serve para que as instituições de ensino superior possam desenvolver e implementar sistemas internos de qualidade e estes possam ser certificados mediante auditorias aos referidos sistemas. Agora, falamos de referenciais de qualidade. As palavras contam, mas mais do que as palavras, conta a realidade. Um erro típico é julgar a realidade. Nós não temos o direito de julgar a realidade. Devemos procurar conhecer a realidade. Essa é que é a grande questão. Os referenciais da qualidade no ensino superior, em geral, são conhecidos. A A3ES adotou-os em 2016. A política para a garantia da qualidade, enfim, tudo isto também daria aqui muito tempo para conversar. Os processos nucleares da missão institucional, sem dúvida, desde o ensino-aprendizagem até à investigação e as outras dimensões, mas também a gestão dos recursos humanos e dos recursos materiais, a gestão e publicitação da informação, uma dimensão tão importante, ou até a própria avaliação externa periódica. Ora bem, aqui refere-se, se virmos bem, a unidade central de avaliação, o curso, sendo que o curso, para este efeito, é toda a formação de ensino superior, em sentido lato, independentemente de conferir ou não grau. E esta ideia é relevante, estando presente nos trabalhos atuais e permanentes, eu diria, de redefinição dos referenciais, quando se pensa, por exemplo, no aumento de variedade de ofertas formativas. Hoje, uma instituição que queira ser uma instituição de qualidade e, se quiser ser efetivamente prática, não pode deixar de pensar, por exemplo, em cursos curtos não conferentes de grau. São só os politécnicos? Eu acho, não necessariamente os politécnicos apenas. Agora, pensando nos referenciais que existem para o ensino superior e para o ensino à distância. É um facto, isto que eu estou a dizer, a insuficiência dos referenciais de qualidade em vigor face à mais recente investigação e orientações externas, o desfazamento entre os referenciais da A3ES e os referenciais da ENCA. Não é? Sabemos que em 2015 os referenciais da ENCA já previam que os cursos pudessem ser oferecidos segundo regimes diferentes. Em 2018 a ENCA fez uma atualização desses referenciais, mas em Portugal isso não se passou. Isso não se passou. E, portanto, há muita literatura sobre esta matéria. Enfim, eu não vou, enfim, dedicar muito tempo para já, porque não seria capaz de chegar ao fim, mas dizer que há aqui um marco, para mim, inquestionável, uma situação que eu acompanhei de perto, que gerou, enfim, muito debate e
polémica, mas a aprovação do regime jurídico do ensino superior ministrado à distância, o Decreto-Lei 133/2019, de 3 de setembro, que se constitui hoje como um marco novo a exigir uma nova abordagem por parte da A3ES. De facto, o novo regime jurídico foi uma exigência, isto é só uma nota, uma exigência de 30 anos da Universidade Aberta, que teve muitas resistências, não há apenas resistências em relação ao digital, há resistências a muitas coisas no país. Porém, produziu consequências, a sua aprovação produziu consequências e continuará a produzir. Enfim, eu tenho aqui alguns exemplos de artigos do diploma que valeriam, enfim, a pena um debate, não, vou passar, só que eu gostaria de destacar isto, que é também uma dimensão prática. O novo regime jurídico obrigou a A3ES a agir de forma tímida no início, agora de forma clara e mais ampla. Veja-se a recente conferência sobre os desafios do ensino à distância no ensino superior, realizada no passado dia 17 de setembro. E permitiu também, e a conferência também permitiu para isso, para tornar explícitas as falhas de regulação em Portugal no campo do e-learning. Curioso que no anúncio da conferência se dissesse que se pretendia, estou a citar, abordar as características do ensino à distância, modalidade recentemente adotada em Portugal. Se está a considerar uma perspectiva legalista, e eu até saúdo, finalmente a lei que contempla a situação, tudo bem, mas havia ensino à distância em Portugal desde antes. Mas, seja como for, eu acho isto positivo, não é? Acho isto positivo, como também aquilo que a A3ES pretende fazer, nomeadamente para contribuir para clarificar o quadro conceptual e organizativo do ensino à distância em Portugal. E depois também dizer que no plano de atividades da A3ES, que também acho muito positivo, para 2001, constam importantes referências ao ensino à distância, nomeadamente como primeira na ordem da A3ES, área de reflexão para o período 2021-2022, de forma a ficar também no plano estratégico para 2021 a 2024. A estratégia realmente é muito importante e é bom que pensemos estas coisas, enfim, a fundo. É interessante ver como o novo e o velho se misturam. No texto, isto é apenas uma nota curiosa, mas no texto fala-se em ensino e escreve-se ensino à distância, mas, enfim, o mais importante não é isso. O mais importante é falar-se dos novos guiões que foram aprovados para as submissões de novos cursos que ocorreram recentemente, de que esses guiões serão ainda sujeitos a melhoramentos, enfim, numa base gradual, mas isso parece-me muito, muito importante. Por outro lado, ler estes documentos mostra que, de facto, a missão das instituições de ensino superior é uma missão larga, é uma missão profunda. Neste caso, para se levar a sério, tem que se formar as pessoas, e aqui está prevista uma formação de mais pessoas, mas também para chegar a mais pessoas, como aqui se diz, para que as instituições de ensino superior cumpram os seus objetivos de ensino-aprendizagem, abrangendo progressivamente novas camadas da população, nomeadamente quem está nos mercados de trabalho, e dissipando a ideia de que se trata apenas de uma opção tecnológica. Senhor professor, 2 minutos, sim, por certo, favor. eu vou acabar. Enfim, noutras matérias também é muito interessante aquilo que se diz neste documento da A3ES, mas o que eu acho curioso é, por um lado, a fazer-se a defesa da ideia do Espaço Europeu de Ensino Superior, e de facto o Espaço Europeu de Ensino Superior faz sentido como parte do mercado interno, e sabemos como a reforma de Bolonha, nesse sentido, foi uma reforma bem sucedida, mas é curioso que neste documento da A3ES fala-se da adoção da universidade sem muros, que deve constituir um horizonte em relação ao qual a agência, como parceira ativa das instituições, deverá contribuir com um papel ativo. A Universidade Sem Muros era também aquela do Jean Guiton de que eu falava há pouco, índice ao essencial da questão. E o essencial da questão é precisamente envolver e dar respostas às necessidades, neste caso dos mercados, das pessoas que efetivamente necessitam de formação e que, repito, só elas, e quando digo elas, as empresas também e as instituições, é que sabem quais são as suas necessidades. E isto é uma obrigação grave, as instituições de ensino superior
superior não tem de responder todas da mesma medida, mas tem de responder de forma séria a estas necessidades, do país. Aliás, como se diz, nas opções estratégicas da A3ES, para 2021 e para o futuro, fala-se de necessidades de alteração e também de repensar as necessidades da aprendizagem ao longo da vida e, por exemplo, na organização de microdiplomas ou microcredenciais, enfim. Se fosse perguntar à população de ensino superior, estou a falar de professores e investigadores, em Portugal, o que é que são microcredenciais, enfim, não sabem. Eu não tenho dúvidas que a larga maioria não saberia, o que também não deixa de ser curioso. Só destacar aqui, então, como pontos importantes, a criação da Comissão de Ensino à Distância pela A3ES em 2020, criada ainda pelo anterior Conselho de Administração e confirmada por este, a aprovação dos guiões de autoavaliação e de avaliação para o ensino à distância em 2021 e esta aposta na reflexão e na ação para o futuro. Portanto, não tenho dúvidas de que são uma decorrência, agora falando dos guiões, uma decorrência do Decreto-Lei 133/2019. De facto, havia, e a professora Ana Dias falará de seguida, e há em Portugal, em várias instituições, uma reflexão sobre este tipo de temáticas, mas foi o Decreto-Lei que disse, enfim, que estabeleceu, enfim, isto tem que se pensar, o ensino à distância para ser levado a sério, não é. Aqui temos que olhar para a diversidade do sistema e, portanto, não pode ser avaliado da mesma forma que o ensino presencial tradicional. Enfim, vamos ver a evolução futura, sabendo que a Comissão de Ensino à Distância, e assim acabo, tem muito trabalho pela frente, nomeadamente promovendo ajustamentos aos referenciais profundos. Mas, e esta é uma ideia muito importante, de facto, nós, ao pensarmos na gestão, enfim, fala-se de qualidade relativo ao ensino superior em Portugal, há relativamente poucos anos, fundamentalmente desde 2007, 2008. Os primeiros diplomas, já na fase democrática, sobre a organização do ensino superior, falavam da avaliação do ensino superior, mas não falavam de qualidade. Ora bem, na verdade, temos que perceber que a qualidade é importante, precisamente porque há situações de falta de qualidade, mas isto é uma situação ampla. E temos que ser capazes de discutir as grandes questões. Na verdade, que país queremos? Acabo com isto. Há um colega meu, professor de literatura, que diz uma coisa que eu acho uma coisa muito interessante. Diz ele, as competências de um professor universitário, diz ele, avaliam-se pelo computador que tem, supondo que ele o utiliza corretamente. Ou seja, supondo que ele é capaz de se relacionar nas várias dimensões, nas várias facetas da sua atividade, com as pessoas com que interessa ele ligar-se de formas diversas. Enfim, não significa isto que, como digo, não é fazer daqui de tecnologia a panaceia, não é esse. Bem pelo contrário, há aqui uma perspectiva eminentemente humanista na percepção das coisas. Agora, não há dúvidas, não é? Não podemos fazer como o Bjorn Borg, que por ter achado que era o número 1 do ténis e lesiona-se e, entretanto, tinha havido aquela mutação tecnológica e as raquetes já não eram mais de madeira, mas de fibra, e eu vou continuar a utilizar as raquetes de madeira. De facto, isto não pode ser assim. Há que pensar, há que refletir e, portanto, eu acabo por aqui pedindo desculpa pela rapidez com que falei e também pelo excesso de tempo. Obrigado. Obrigada a nós, Sr. Professor. E então eu ia pedir à colega professora Ana Dias, se faz favor, para utilizar também o ambão e tentar cumprir o tempo. Olá, boa tarde. Boa tarde, não? Sim, Está boa quase, tarde. mas ainda não almoçamos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à organização e ao IPQ e também à UTAD, naturalmente, o convite. Vou aqui apresentar um pouco daquilo que é o trabalho dos últimos 8 anos na área da garantia da qualidade no e-learning. Como provavelmente já sabem, em tempos que já lá vão, nós criamos este observatório Panorama e-Learning, que está disponível em panoramaelearning.pt, e o nosso objetivo era tentar colmatar necessidades relacionadas com a falta de, portanto, a escassa orientação normativa, a falta de investimento no ensino à distância e a falta de alguma forma de medir a qualidade dos cursos à distância. E neste projeto nós começamos por estudar vários selos de qualidade internacionais, incluindo o e-Excellence, falado
há pouco, estudamos cerca de 43 normativos de qualidade, temos um documento específico sobre todos esses normativos internacionais e, nessa altura, chegámos a um documento em português, que é a Carta da Qualidade para o e-learning, que foi feita com base num processo de inovação aberta. Ou seja, fomos consultar os especialistas, fomos fazer focus group, até mais do que focus group, grandes reuniões com muita gente em todo o país, para perguntar quais eram as suas experiências, para perceber de que forma é que se devia desenvolver, de que forma é que se devia adequar aquilo que eram os normativos internacionais ao contexto português e, finalmente, conseguimos criar uma carta que regula, digamos, não regula, mas sim orienta a forma como se deve promover o ensino à distância. E aqui, deixo-vos aqui um slide que continua atual, isto é de 2014. Portanto, isto é um post do Facebook que eu fiz em 2014, partilhando algo de um colega espanhol, e isto está da mesma forma atual hoje, que é a complexidade da forma como as pedagogias se podem organizar num contexto de hibridismo, vamos dizer assim, num contexto de hibridismo. E, portanto, nós podemos estar em sala de aula, podemos estar online completamente, podemos estar em presencial com computadores, podemos estar... Portanto, todas estas organizações, e, portanto, entendendo aqui o que é o ensino à distância, é tudo isto, sem estar a definir, porque as definições até estão no Decreto Lei 133, há pouco mencionado, existem definições estabelecidas em diferentes diplomas para a formação profissional, para o ensino superior, para a educação, mas o grande problema é como desenhar, como fazer um desenho adequado a este hibridismo, a este tipo de instrumentos digitais. Tratando-se aqui de uma conferência do Instituto Português da Qualidade, importa ter um ciclo de qualidade, eu peço desculpa pela qualidade desta imagem, um ciclo da qualidade que implica um conjunto de análises que devem ter a ver com os 5 domínios, requisitos, aliás, os requisitos organizativos. A organização deverá ter logística e uma organização, uma estrutura organizacional, a logística e a informação ao aluno. Depois, do ponto de vista pedagógico, deverá ter pelo menos aqueles 4 pontos. Isto é o que nós espelhamos na Carta da Qualidade e, portanto, que está disponível, está online, todos podem usar, todos se podem apropriar dela. Design do curso, conteúdos educativos, apoio e acompanhamento do aluno, naturalmente por professores e tutores. Depois, do ponto de vista dos requisitos pedagógicos, pensar as plataformas e conteúdos inclusivos e, no contexto da qualidade, sempre a melhoria contínua e a avaliação. Nesse aspecto, se nós desmaterializarmos um bocadinho cada uma destes domínios, a organização e a logística e a informação ao aluno deve ter muito a ver com as competências da equipa pedagógica. Há pouco o Marco Bento falava muito sobre a competência das equipas pedagógicas neste aspecto, mas a adequação das tecnologias educativas e logística online e a relevância da informação dada ao aluno. Não podemos, num aluno de ensino à distância ou de ensino híbrido, assim como não podemos num ensino presencial, não dar informação sobre a forma como a avaliação vai ser feita ao longo daquele curso, daquela unidade curricular, daquela disciplina, o que se queira chamar. Não podemos não dizer como é que vai ser. Não podemos improvisar e dizer vamos fazer fichas. Isto não é transparência. Portanto, é importante termos em conta portanto, as competências da equipa pedagógica, não só para a comunicação, para a emoção, para a transformação do aluno, o tal transformar, o inovar, mas também as competências ligadas com essa informação clara ao aluno. Porque o aluno é o alvo e pode ser interventor também na forma como se desenha o próprio curso. E deve ser. Depois, do ponto de vista do design do curso, a clareza e rigor do referencial de objetivos. Isto são os learning outcomes famosos,
portanto, os resultados de aprendizagem que são necessários definir de forma clara, mas que são necessários medir depois, medir o impacto, como falava há pouco o colega João. E, portanto, para podermos medir, temos que ter unidades de medida, e no referencial de objetivos eles devem ser explicitados de forma clara e objetiva, de forma a que os resultados sejam depois, no fim, medidos, porque senão, se nós, com a avaliação, não medimos os resultados dos learning outcomes, ou dos objetivos de aprendizagem, estamos a desfasar. Portanto, no ensino à distância, estas coisas têm que ser todas clarinhas antes do curso começar, não podem ser improvisadas, e aí é importante que se escreva tudo antes, e isso é também parte daquilo que é os procedimentos da qualidade, não é? Escreve-se tudo antes, as instruções todas bem escritas e desenvolvidas. Do ponto de vista pedagógico, é sempre ter em conta, por um lado, a diversidade das estratégias e, por outro lado, a adequação temporal. Aquilo que nós vimos na pandemia aconteceu muito foi haver uma certa multiplicidade de pedidos aos alunos, por um lado a transmissão síncrona em grandes quantidades e, por outro, fichas. Vamos lá, fichas de avaliação, sem haver um plano. Então, é necessário haver um plano prévio. E essa adequação temporal deve ser lógica e ter em conta os resultados da aprendizagem e as formas que eu vou usar para avaliar. E nesse aspecto também escolher as ferramentas mais adequadas, não posso fazê-lo sem escolher as ferramentas adequadas para essa medição. Portanto, o design aqui toma uma força fundamental, porque é ele que vai tornar um curso bom ou mau. Não é só a tecnologia, não é só o professor, não é só os conteúdos, como há pouco dizia o Marco Bento, existem. Eu só tenho que orientar os alunos sobre a forma de selecionar esses conteúdos. Eles já existem. Não preciso de os fazer propositadamente muitas vezes, porque eles já existem. Mas preciso é de fazer um design que seja adequado aos resultados da aprendizagem que eu quero mais tarde medir. E essa dimensão do design é muito importante. Por outro lado, os conteúdos educativos devem ter uma sequência. Eu sublinho o rigor, nem se põe em causa, mas a sequência da aprendizagem é importante, porque essa sequência tem a ver também com os learning outcomes, com os objetivos que eu tinha antes. E, portanto, se a sequência for adequada, eu consigo fazer uns conteúdos que tenham sentido. Se os quero fazer ou se os quero selecionar, já são opções de cada professor ou de cada instituição, sabendo que muitos conteúdos se multiplicam. Por outro lado, o suporte e o acompanhamento do aluno é essencial, a consistência e a relevância desse acompanhamento, ou seja, de que forma é que eu, enquanto professor, acompanho esse aluno à distância, se estou sempre em cima dele ou se não estou sempre em cima dele, se sou um professor que orienta para um exame ou se é um professor que orienta ao longo da aprendizagem. Portanto, todas essas formas de acompanhamento do aluno exigem um conhecimento aprofundado sobre as pedagogias possíveis, sobre os instrumentos e sobre as ferramentas a utilizar. E sem esse conhecimento, portanto, sem essa formação pedagógica enquanto é formador, é tutor, é moderador, o que seja, e também no design de cursos desta tipologia, dificilmente conseguimos acompanhar o aluno adequadamente. Aliás, como falava há pouco do Decreto-Lei 133 de 2020, não é, para o ensino superior, ele claramente designa a necessidade da formação de professores, online para o ensino online. Portanto, e não só a formação de professores, já agora aproveitando aqui a deixa do acompanhamento do aluno, também a formação de técnicos, porque estas coisas não se fazem, técnicos especialistas em ensino à distância. Nada disso se faz sem profissionais. E, portanto, os profissionais, vamos colocá-los assim, os profissionais da área do ensino à distância e os profissionais, professores, orientadores e moderadores de aprendizagem. Sem isso, nós não conseguimos fazer cursos que sejam cursos à distância consistentes e de qualidade, e é da qualidade que estamos aqui a falar. Depois, do ponto de vista das plataformas e materiais de estudo, é sempre necessário que se verifique a acessibilidade, a legibilidade, a navegabilidade desses próprios conteúdos. Portanto, não podemos dar links para sítios que não funcionam, temos que atualizar permanentemente
essas referências. E, por outro lado, do ponto de vista ainda dos critérios da qualidade no domínio da avaliação, temos a abrangência e a pertinência da avaliação, a avaliação da aprendizagem do aluno, mas, por outro lado, do ponto de vista do ciclo da qualidade, temos a relevância das estratégias de melhoria contínua. E aqui é dizer assim, ok, este ano fizemos assim, vamos avaliar. Vamos avaliar os professores, vamos avaliar as tecnologias, os conteúdos, os alunos, todo o sistema e os diretores de curso, eventualmente, não é? Portanto, todo o grupo, para que na próxima iteração do mesmo curso a coisa melhore. E, nesse aspecto, estes são, digamos, os grandes chavões, digamos, da qualidade no e-learning. Deixo-vos aqui alguns detalhes que, com certeza, para quem não conheça, pode ir ao site do Panorama e-Learning e descarregar a carta com todos estes elementos, mas deixo-vos aqui só 2 detalhes da Carta da Qualidade. Por um lado, os detalhes pedagógicos, e nós, neste documento, tentamos ir ao fundo sobre, por exemplo, a consistência e relevância do acompanhamento do aluno. Existem mecanismos de apoio à gestão do tempo e das tarefas a realizar? Existem regras de etiqueta definidas? Depois, adequação à diversidade dos instrumentos, técnicas, estratégias. Existe a metodologia de avaliação que se adequa às expectativas dos destinatários face aos objetivos e aos resultados a alcançar. Ou seja, isto aqui são algumas dicas que nós pensamos adequadas para que um sistema de qualidade no ensino, seja profissional, seja na educação, seja na formação, funcione. E daí depois demos também alguns instrumentos e evidências que podem ser utilizadas como forma de garantir essa qualidade. De resto, do ponto de vista da avaliação, pronto, aqui é outro exemplo que podemos aqui tomar também do ponto de vista da abrangência e pertinência da avaliação, se está prevista uma estratégia de avaliação de curso e por aí fora, e depois a estratégia da avaliação contínua, também com algumas evidências, relatórios de avaliação, de professores, alunos e sistema e técnicos. Portanto, com este instrumento, não se pode dizer que não exista um instrumento em Portugal para isto, não é? O Instituto Português da Qualidade, nas suas comissões técnicas, também tem a CT 187, que tem algum trabalho realizado também nessa medida. Eu faço parte dessa comissão técnica também, mas o trabalho não está focado nesta vertente da educação e formação à distância. Para obviar, digamos, e fazer uma ponte com aquilo que foi dito pelos meus colegas que estiveram aqui antes de mim, e ao mesmo tempo a fazer um panorama do e-learning em Portugal, uma vez que o projeto se chama assim, a 360 graus, coisa que é, neste momento, quase impossível de fazer, devido à massividade da quantidade de experiências realizadas. Aquilo que nos parece mais evidente, e que foi claro também das intervenções dos colegas, a importância da formação dos professores e formadores, o design de híbridos que possam conter os tais os vários formatos presencial, não presencial possíveis, o focar nos resultados da aprendizagem e na avaliação. Ora, na avaliação temos sempre a ideia de que avaliar é certificar e as questões dos créditos, não é? Dos ECTS, no caso do ensino superior, ou da passagem de níveis noutros contextos profissionais, mas avaliar não é só certificar, avaliar também é medir e dar feedback no progresso da aprendizagem. E essa parte é tão ou igualmente importante à certificação, porque se nós esperarmos que se as pessoas só querem comprar certificados, porque todo o nosso ensino é praticamente todo a pagantes, não é? Portanto, se as pessoas vão às universidades para comprar certificados, é uma coisa. Se vão às universidades ou às instituições de educação e formação para aprender, é outra. Nós, na Universidade de Minho, temos um projeto, que é o projeto de ensino à distância, nessa tal coisa dos microcréditos, que desenvolve cursos online de curta duração, de 3 a 5 ECTS, e que tem alunos espalhados pelo mundo. E nesses cursos online
é frequente alunos não quererem fazer o processo de certificação, ou seja, não querem fazer os exames e não querem ter o certificado. Não, eu só estava aqui para aprender. Se não tiver certificado, não faz mal. E pagou pelo curso. Portanto, é um sistema de microcréditos, não é? Que depois dá acesso, se fazem uma coleção de ECTS, digamos, que depois podem dar acesso a mestrados ou outros ciclos de ensino. Portanto, já se funciona nesse aspecto. Do ponto de vista do panorama ainda, só focar que quando estamos a falar de regular o funcionamento do ensino à distância, no ensino superior já existem as leis para o ensino à distância, a tal 133 que foi falada há pouco, de setembro de 2019. Uma outra que de agora deste ano, que é aquela que vai permitir a colaboração com empresas, com entidades externas, etc. Portanto, moderniza o ensino à distância. Já agora, só em relação à primeira, há 133, que permite a modalidade de ensino à distância em 75%, ou seja, 75% do curso pode ser, do grau, pode ser online e 25% presencial, é o que diz nesta legislação. Vai estar aberto agora um período entre outubro, 20 e poucos de outubro e 20 e poucos de novembro, aberto para o ensino superior, candidaturas para graus de ensino à distância nesta modalidade. Portanto, quem quiser fazer mestrados ou outros graus de ensino em modalidade de ensino à distância, pode candidatar usando os tais guiões que foram falados pelo colega Galvão, para candidatar cursos à distância. E isso é importante. Já agora, o ano passado, nas candidaturas do ano passado, acho que houve 56 pedidos, dos quais só 4 é que foram aprovados. Porquê? Porque não tinham formação de professores, os professores tinham frequentado webinars ou frequentado cursos MOOC, que não são considerados formação profissional ou formação conferente de algum tipo de pedagogia, não é? São excessivamente de curta duração e, por outro lado, também não existia em muitas universidades as equipas técnicas e o suporte necessário para isso acontecer. Portanto, é preciso ter pessoal de ensino à distância a trabalhar nas universidades. Não é informáticos, é pessoal especializado em ensino à distância. No ensino profissional, eu já sei que já tenho 2 minutinhos, não é? Agora já só um. Já só um. Ensino profissional, o IFP está a fazer a certificação de formadores. Tem um curso, um referencial de formação contínua de formadores. Por acaso tenho o prazer de ter desenvolvido este referencial de formação de formadores com mais colegas peritos na matéria e a partir deste referencial, durante a pandemia, o IFP certificou já 3.275 formadores usando este referencial. Por outro lado, no Ministério da Educação há alguns planos, e há um plano de capacitação digital de docentes agora em curso, baseado no DICOMP-EDU, que é uma norma, um referencial europeu, e, portanto, também se está a fazer algum percurso nessa matéria. Eu pus aqui cursos de 35 horas, mas pelo que me disse o Marco Bento há pouco, são 25 mais 25, não é? Sendo que os cursos parecem ser não pedagógicos, mas mais orientados a tecnologias. O Ministério da Educação tem um plano bem delineado sobre isto. Já agora só aproveitar para fazer publicidade a 2 projetos em que nós estamos envolvidos. Um que se chama, que visa a melhoria das competências digitais dos professores do ensino profissional, do ponto de vista daquela parte mais difícil, que é a parte do uso de laboratórios ou das áreas profissionais, e transformar isso na formação dos professores em ensino à distância. Aqui vos mostro também o DICOMP-EDU. Se não conhecem, aconselho vivamente, porque, sendo professores, este é o referencial europeu para as competências digitais dos professores de qualquer grau de ensino. Depois temos um outro projeto que é o IDCVET, aliás, este era o mesmo, o e-assessment, que eu acho que é um projeto muito interessante porque tem a ver com a avaliação, tem a ver com aquela dicotomia entre resultados de aprendizagem e avaliação. Que instrumentos vamos usar
para medir que resultados de aprendizagem. E pronto, tenho que terminar, não é? Se faz favor, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada pelas 3 intervenções excelentes que mereceriam garantidamente uma meia hora de discussão, mas não temos esse período para discussão. Entretanto, eu ia pedir, por favor, ao Paulo, que está na Regi, para nos dar a possibilidade de vermos o processo de graphic recording que está a ser feito pelo Daniel Lança Perdigão, da empresa Upside Up. E nós queríamos ver, Paulo, se pudesse ser agora, enquanto estamos aqui na discussão, era muito interessante para termos... Não é agora? Ok. Rui, avise lá o Daniel que tem que entrar. Ok, obrigada, Paulo. Mas tem que entrar no Zoom? Eu tenho que fazer a partilha dele. Pronto. Era uma coisa interessante, vamos ver qual é a percepção que o Daniel tem daqui das nossas sessões. Então eu vou abrir agora uns minutos breves para debate e queria saber se alguém tem questões a apresentar aos nossos 3 interlocutores. Temos aqui em baixo, Zita, por favor. Se calhar fazemos as questões que há e dirigem aos oradores e depois damos tempo de resposta para tentar melhorar aqui os tempos. Obrigada, por favor. Bom dia a todos. O meu nome é Patrícia Duarte, sou diretora da Status da Escola Profissional de Lausanne. Parabéns à organização, ao TAD. É excelente ter estes momentos de partilha. Professor Marco, a sua reflexão para nós foi uma lefada de ar fresco, porque a Status anda nesta vida, é verdade, há muito tempo. E quisemos sair da reflexão para a prática. E, portanto, aquele significado que falava do aluno, nós ganhamos muito tempo na orientação vocacional. O aluno tem 1 de 3 saídas, portanto, ir para a universidade para o universitário, ir para o mercado de trabalho para o namoro ou ir para a sua própria empresa, para o Start. Eles fazem tudo isto numa plataforma que nós criámos, depois o meu colega daqui a bocadinho terá a oportunidade de explicar isto muito melhor, e a tecnologia faz parte. Ninguém pensa muito bem nisto, porque aquilo é uma rede social, cada um deles tem o seu projeto de vida, que é diferente em todos os alunos, onde eles identificam tudo o que fazem e as disciplinas que contribuem para esse processo de aprendizagem. Eu ouvi há bocadinho o bom exemplo do Minho. Status não é arrogante ao ponto de achar que está bem, temos muito ainda para aprender. O desafio que eu deixo é como é que se pode sair desta reflexão para uma partilha daquilo que são bons exemplos. Porque às vezes eu tenho que andar à procura, não é? Não sei muito bem o que é que anda a ser feito e aonde. Isto é com quem? Com o Ministério da Educação, com as faculdades, alguém anda a investigar? É quase um pedido de ajuda para que bons exemplos, e o nosso foi dado como um bom exemplo, não é, há pouco tempo, possam falar, possa ser criado comunidades para que se deixe de estar ali, não é? E se calhar todos nós teríamos muito a ganhar com isso, e principalmente os alunos. Obrigada. Obrigada a nós. Mais alguma questão, por favor? Eu lembrei aos participantes online que poderiam colocar as suas questões no bate-papo, continuo a lembrar, não tenho lá nenhuma, tanto quanto me tenha percebido. Não sei se mais alguém na sala quer fazer alguma questão, se não, entretanto, passo a palavra então ao professor Marco para fazer aí o comentário à Patrícia. Agradeço-lhe o comentário. Nós vivemos, as escolas têm as portas fechadas, não é? As escolas, as instituições têm as portas fechadas. E como dizia há pouco, não há esse espaço de debate e de partilha, não é? Nós, na realidade, resolvemos o dia-a-dia, que é um dia-a-dia essencialmente burocrático. Eu imagino quantas reuniões nós fazemos diariamente, mas não discutimos pedagogia. Discutimos a ata, são medidas adicionais, são... Enfim, e na realidade não se discute aquilo que é essencial na profissão, que é discutir modelos pedagógicos e aquilo que é o nosso trabalho e essa partilha. Nós criamos,
ou temos criado, e este digital oferece-nos essa possibilidade de criar redes de aprendizagem como nunca tivemos essa oportunidade e que hoje temos muito essa possibilidade. As redes que já foram aqui mencionadas hoje de manhã, de 30 mil pessoas para um lado, mais 20 para outros, aconteça da forma como acontece, mas espaços como este, abertos, muitas vezes o professor António Nova fala no terceiro espaço de formação, que não é nem na universidade, nem nas escolas, é um espaço onde se encontra, porque há muita dificuldade em vir à universidade. A universidade também tem muita dificuldade em ir às escolas e é preciso arranjar um espaço comum de encontro. Nós, no Conselho da Maia, com o projeto Pertabi, temos aquilo que nós chamamos de uma casa de professor, onde, na realidade, as pessoas vão partilhar ciclicamente e é quase semanal, em que professores se encontram para conversar sobre educação de uma forma mais informal, muitas vezes aproveitando para fazer catarse, porque muitas vezes é preciso fazer essa catarse e debater as minhas preocupações, as minhas angústias, é preciso deixar as pessoas falar. Estes modelos participativos são muito importantes de ouvir as pessoas. Ouvindo as pessoas, eu crio alguma conexão com elas, vou à procura, vou interagir consigo a seguir e as pessoas vão se relacionando. Isto hoje é possível fazer através do digital com essas comunidades em rede. Portanto, existem muitos espaços onde isso vai acontecendo. Não sei se é o Ministério da Educação, provavelmente deveria, mas as preocupações às vezes são outras. Já agora... Olha aqui, Ana. Este está mais próximo. Já agora, se quiser partilhar a sua boa prática, também pode usar o Panorama e-Learning, tem lá um local para partilha de boas práticas. É um site que tem também esse objetivo, enquanto site, recolher boas práticas e observar essas boas práticas e depois desmultiplicá-las pelas redes sociais e pelos locais habituais do digital, não é? Naturalmente que quem tenha boas práticas, que as considera por si ou por outros boas práticas, não é? Porque o que são boas práticas, ou más práticas também, é muito bom as más práticas que nos ajudam a depois ter boas práticas, deve usar os meios digitais para partilhar e fazê-las visíveis através das redes sociais. Mas pronto, aqui falava mais de Panorama e-Learning por ser um espaço próprio, digamos, para essas partilhas no contexto do digital. Eu parece-me que aqui a Patrícia lançou um repto e que acho que todos os que estamos aqui e que estão online, acho que o devíamos agarrar de alguma forma, porque na verdade o que eu acho que todos sentimos foi aquilo que ela acabou de verbalizar. Nós todos estamos a fazer pequenas coisas, cada um no seu espaço, e não há um espaço global onde todos os intervenientes possam refletir. Nós fizemos aqui um esforçozinho muito pequenino, mas isto não está operacionalizado nem formalizado, e era se calhar importante formalizar algum espaço, pode ser digital, como estamos muito bem a dizer, mas em que houvesse de uma forma pragmática e objetiva este momento de todos refletirmos e podermos eventualmente fazer essas partilhas que estamos a dizer, mas pegar nas partilhas e tentar operacionalizá-las em coisas mais de aplicação prática, partindo das boas práticas e das más práticas, com certeza. É só um apontamento rápido. Muitas das vezes essas redes de partilhas, eu não sei se tem que ser uma partilha geral, porque o digital permitiu-nos ir ao encontro de diferentes redes que muitas vezes na minha própria escola, na minha instituição, eu não tinha, nem tinha quem me quisesse ouvir sequer, não é? Portanto, também é possível. E que muitas vezes nós agora nos conseguimos associar com um professor que está no Algarve, outro que está na Austrália, outro que está na Finlândia. Gostamos muito de olhar para os exemplos da Finlândia e temos professores finlandeses, que não sei se são finlandeses, na porta ao lado. Mas a porta está fechada e nós não conhecemos o que está na porta ao lado. Não é? Portanto, não sei se é uma coisa geral. Na realidade, nós fazemos o nosso próprio percurso e vamos à procura das redes com as quais nos temos que conectar para esse tipo de... Numa primeira fase, para nós nos sentirmos integrados, não é? Porque parece que estamos sempre desintegrados. Mas depois, porque vamos criando essas micro-redes que são importantes, essencialmente, para fazer essa... Muitas vezes não sabemos que redes são essas, e o que a Patrícia estava a dizer é onde é que eu vou procurar isso? Onde é que eu encontro informação para encontrar as minhas redes? Não é? Acho que era isto. Muito bem. Agora, só uma coisa, um minuto, não mais do que isso. Aliás, enfim, como digo, falo como não sendo um especialista em ciências da educação, mas se nós
fizéssemos uma adaptação do nome educação à distância para um ensino digital, o Enrede haverá de estar lá sempre, necessariamente. Nós, em Portugal, infelizmente, não temos uma cultura de cooperação. Isto em muitas coisas, Quando tudo, em todas as nossas áreas de intervenção, eu conheço isto, por exemplo, na área da publicação académica, em todas as áreas, a maior das nossas instituições é pequena. E, portanto, há aqui vantagens na partilha. União, exatamente. Porque é que alguém ganha um prémio Nobel, seja do que for? Não tínhamos dúvidas. Porque há muitos... É porque tem a melhor rede. É verdade. Sim, senhor. Portanto, não podemos fugir da rede e do estabelecimento destas redes. Mais alguma questão? O Daniel quer falar? Ok, então eu ia pedir ao Daniel que entrasse. Olá, bom dia. Paulinho, se puder dar som ao Daniel Perdigão. Tem que aumentar o som, Daniel, penso eu. Tarde. Ok, está ótimo. Eu já tinha falado, mas tentar aí com o Daniel. Eu estou a mostrar neste momento, não sei se vão ver a partilha ou se vão ver a imagem. Está com algumas interferências o som. A grande coisa, porque estou a falar normalmente com o microfone. Mas também tenho ouvido essas interferências em outros casos, provavelmente alguma transmissão. De qualquer forma, estou a mostrar o quadro que fiz da primeira sessão. Não sei se já está partilhado ou não. Está partilhado, não conseguimos ouvi-lo muito bem, Daniel, mas a partilha está feita e nós já tivemos a oportunidade de ver a partilha dos 2 documentos que fez sobre a primeira sessão, que é este que está agora a mostrar, e desta segunda sessão da gestão da qualidade no ensino à distância. Então, som, lamento, mas não consigo fazer melhor. Estou a falar para o microfone. Foi bastante interessante fazer e a estrutura estava muito simples, porque as pessoas temos segmentado, portanto, apenas alinhar o conteúdo ao tema e ao produtor. Daniel, eu do que me dei a apreciar, achei interessantíssima, captou na sua essência tudo aquilo que os oradores tentaram mostrar, todas as dúvidas, todas as reflexões, com animações muito interessantes. Julgo que são 2 documentos que poderão e que fazem jus às discussões que foram efetuadas nos 2 painéis, em termos quer gráficos, quer da informação que está lá contida. Eventualmente, de tarde, se calhar, se conseguir depois encontrar outra forma de falar connosco, estamos mesmo com muitas dificuldades em ouvir os seus microfones, não sei se estão desequilibrados os 2 altifalantes ou o microfone, estamos mesmo com muitas dificuldades em perceber aquilo que o Daniel diz, eu peço imensa desculpa. Bem, eu montarei outro sistema para a tarde, está bem? Estou a usar o computador, simplesmente. Se pudesse, Daniel, era ótimo, gostávamos mesmo de o ouvir, Bem, está bem? E Obrigado. muito obrigada pelo trabalho feito até agora. Obrigada. A todos os participantes, como estamos hiper, mega atrasados, eu ia sugerir que vamos iniciar as sessões da tarde às 14h30 e este aviso é em particular para todos os participantes que estão online, porque todos os que estamos aqui na aula magna creio que vamos todos almoçar ao mesmo local e, portanto, viremos todos ao mesmo tempo, mas eu pediria então para iniciarmos a sessão às 14h30 e com isto nos despedimos até já, desejando um bom almoço para todos. Obrigada.